Olá, está começando o Range Talks, o nosso videocast, esse espaço aqui onde a gente recebe clientes, parceiros, amigos e gente interessante para conversar sobre carreira, negócios, estilo de vida e tudo mais que a gente tiver vontade. E hoje eu estou recebendo aqui a doutora Ana Isaura. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Lai, pelo convite. Então, vamos começar contando essa história, gente. Doutora Ana é médica, oftalmologista, atua hoje na região da Chapada, mas como foi que começou essa história com a medicina, Ana? A medicina surgiu na minha vida, acho que desde a minha infância. Então, eu acredito que meus pais acabaram influenciaram algo no meu pensamento, apesar de não ter ninguém, assim, na família que exerça a profissão tão próximo de mim. Sim. Mas eu acho que isso foi... de uma certa forma influenciado, né? Naquele tempo, assim, a gente falava, médico é a melhor profissão. Sim. E isso acabou plantando em mim essa semente. Uhum. Então, eu sempre gostei de cuidar, de ouvir, principalmente. Eu sou uma pessoa muito de ouvir, menos de falar. Isso é uma habilidade que o médico tem que ter, né? Exatamente. A escuta ativa é muito importante para a medicina, né? Da gente ouvir. Uhum. E aí, acabou que eu fiz a medicina mesmo. Uhum. E aí, a oftalmologia depois surgiu. Né, nessa caminhada. Mas nesse meio do caminho aí, eu já tô sabendo que nesse processo de estar estudando medicina, você é de Vitória da Conquista, não é isso, Ana? Isso. E aí foi fazer cursinho para fazer medicina em Salvador. Isso. Toda a minha vida escolar, né, nascimento, infância, adolescência, foi em Vitória da Conquista, que é a cidade que eu amo, é minha terra natal. Uhum. E aí, aquela coisa, né, do êxodo de sair do interior para ir para a capital. Então, estudar, né? Lá em Salvador, eu terminei o terceiro ano, né, de escola em Vitória da Conquista. Uhum. E aí fui fazer o cursinho pré-vestibular em Salvador. Sim. E aí, nesse 1 ano de cursinho, eu passei na que medicina. Bacana. Foi rápido, então, né? Foi rápido. Menina, né? estudiosa. Em medicina, na Faculdade Baiana de Medicina. Uhum. E aí, isso foi em 2003. Uhum. E aí, eu me formei em 2009. Antes da formatura, aconteceu um encontro aí nesse curso de medicina, né? Você conheceu o doutor Tiago, que é seu esposo, também médico, ainda estando na faculdade, não foi isso? Ainda estando na faculdade. Tiago tem uma história antes da medicina de ter feito, quase ninguém sabe disso, mas ele fez Universidade Federal da Bahia, ele fez UFBA, ele passou em odontologia. Ah, não sabia, para mim é então, novidade. Ele cursou um pedacinho da odontologia, sim, mas o chamado da medicina também foi mais alto para ele. Sim. E aí ele prestou vestibular, o mesmo vestibular que eu, sim, e aí passou na faculdade baiana. Então vocês ingressaram juntos na faculdade? Ingressamos juntos, e aí em 2005 sim, foi que aconteceu esse encontro de amor mesmo, sim, né? Que nós nos apaixonamos, sim, e começamos essa história. Então, desde 2005, nós estamos juntos. Aí vocês estão lá fazendo a faculdade de medicina, mas ainda não tinham definido, ou já tinham definido desde esse encontro, assim, porque os dois atuam hoje como oftalmo, não é isso? Vocês dois estão à frente dirigindo o Grace Memorial Hospital, que inclusive, gente, é referência em cirurgias oftalmológicas na Chapada Diamantina. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Mas aí vocês ainda não tinham definido que rumo ia seguir, que especialidade da medicina ia seguir. Ao contrário, oftalmologia inicialmente nunca foi nenhum pensamento, nem para mim, nem para Tiago. E aí eu sempre tive uma ideia mais assim, puxada para endocrinologia inicialmente, depois eu sempre gostei muito da parte de dermato. Eu acho que você tem cara de dermato. Tem cara, né? Prestei prova para dermato, mas não passei, né? Nessas residências que eu prestei. E Tiago sempre foi da turma da cirurgia geral, sim, pensando em urologia. E aí, quando nós viemos morar em Feira de Santana, acabou que surgiu a oportunidade de fazer essa residência em oftalmologia. Aqui em Feira de Santana? Aqui em Feira de Santana. Vocês terminaram a faculdade em Salvador e vieram para Feira? A gente terminou a faculdade em Salvador, começou a trabalhar em plantões, então sim, a gente deu muito plantão de clínica médica, atendendo de tudo, né? Da coisa mais boba, vamos dizer assim, até a coisa mais grave, que são os plantões de emergência mesmo. Esses plantões acabam ensinando muito para os médicos, né? É uma vivência. Tanto para a parte da medicina em si, a parte técnica, quanto para a parte humana também. Porque sim, é ali que a gente lida com a fragilidade maior do ser humano. Né? Que é quando a doença chega de uma forma inesperada, né?
que é ali na emergência. Então, esse olhar, esse cuidado conta muito. Sim, a gente aprendeu muito. Aí vocês estavam aí nesse processo de dar os plantões da vida aí, né? Trabalhando muito como a maioria dos médicos iniciantes, né? Sim. Tem esse trabalho de muitos plantões, né? Isso. E quando foi que surgiu a oftalmologia na vida de vocês? Quando nós morávamos em Feira, Sim. Nós tivemos a oportunidade de morar ao lado de um oftalmologista renomado aqui na cidade. E ele nos fez um convite de prestar uma prova para adentrar nesse mundo da oftalmologia. Sim. E aí nós decidimos, eu e Thiago juntos, que a gente não poderia entrar em conjunto, né? Pela questão de que quando a gente começa uma especialidade médica para o aprendizado, uma residência, a gente doa muito, doa mais do que ganha, vamos dizer assim. Sim. Isso é uma coisa importante até das pessoas que estão aí pleiteando, né, essa carreira na medicina estarem cientes. Ninguém sai da faculdade já com um cofrinho na mão, né, Ana? Exatamente. Então, a gente ganha muito em conhecimento numa residência médica, mas a gente deixa de ganhar na parte financeira. Sim, se você estivesse trabalhando como clínica geral, dando plantões, o rendimento financeiro seria muito maior, né? Mas como a gente pensa muito no futuro, né, a gente acaba optando por ter um conhecimento aqui, nesse momento agora, para que no futuro eu tenha um descanso maior. Né? A vida de plantões é uma vida mais agitada, né? Muito agitada. E a gente, Ana tem 2 filhos, gente, Pepeu, Pedro e Arthur. Então, para administrar essa vida de maternidade com a medicina, tendo essa rotina de plantões, é praticamente impossível, né? Você conseguir dar conta, dando assistência realmente, fazendo as duas coisas com a atenção que a maternidade e a profissão exigem, né, Ana? Eu e o Thiago, a gente sempre teve a meta de constituir uma família, né? De ter filhos. Sim. Então, nós enxergamos no futuro algo que pudesse nos dar esse momento de tranquilidade, de curtir os nossos filhos, de ter um tempo juntos depois. Então, nós vimos que se nós continuássemos ali naquela parte de plantão, de 24 horas, ou plantão noturno, a gente não ia ter nossos filhos como nós gostaríamos, ou mesmo se tivéssemos, não ia ter tanto tempo para a atenção necessária que a gente gostaria de dar. E aí, por isso que surgiu o oftalmo, né? Depois dessa proposta, virou a chave e a gente enxergou, olha, o oftalmo é uma coisa legal. Sim. Porque não é algo que exige uma demanda de uma emergência. Sim. A gente pode ter um consultório, a gente pode ter cirurgias eletivas, cirurgias marcadas, que a gente faz o nosso horário ali, mas deu um determinado horário do dia, a gente vai para casa e tá tudo bem. Né? A parte de medicina fica de lado. Sim. Talvez a parte empresarial, de gestão, a gente acaba discutindo também em casa, também conversando. Mas a gente está lá no ambiente familiar. Isso é uma coisa bacana que você falou aí da parte empresarial. Eu percebo, e eu vejo em você, em Thiago, um perfil diferente, inclusive. Eu percebo que muitos médicos, eles saem da academia, saem da graduação despreparados para encarar essa vida de empresários, né? Eles saem, o que eu percebo, eu posso estar enganada, inclusive me corrija se eu estiver, que a maioria dos médicos, eles saem aprendendo a tratar o paciente, mas eles não se enxergam como profissionais. Sim. E hoje você e o Thiago estão à frente da rede Grace, que eu considero uma rede mesmo, porque vocês hoje estão em várias cidades da Chapada. Sim. Como foi virar essa chavinha, né? Do médico que vai lá, que é um prestador de serviço de uma instituição de saúde, para tornarem-se empresários, né, da área da saúde. Mas tem a história ainda de como foi, né, que vocês chegaram até lá se tornar. Então, me conta um pouquinho dessas duas coisas, assim. Como foi essa mudança? Olha, deixei de ser médico apenas e hoje sou médica empresária, somos um casal de empresários da área da saúde. Realmente, a faculdade de medicina não nos ensina. Não nos ensina a ser donos do nosso próprio negócio. A faculdade de medicina nos ensina a sentar numa mesa, estar na frente do nosso paciente, ouvir, receitar, né, dispensar o paciente com aquela receitinha ali na mão e pronto, acabou. Mas, pensando no futuro, que é o que a gente sempre pensou, 10, 20, 30 anos lá na frente, como é que a gente quer estar? Né? A gente quer manter essa rotina de estar trabalhando para uma outra pessoa e ganhando aquele salário e seguindo uma rotina de horário fixa, ou a gente quer fazer o nosso próprio negócio, pintar a nossa parede do jeito que a gente quer, se eu quero ela de vermelho, de azul ou de branco, eu que vou decidir sobre isso, né?
Então, essa vontade de ser autônomo, de fazer as nossas próprias decisões e nossas próprias escolhas para algo que a gente acredita foi o que nos motivou. A deixarem de trabalhar apenas como prestadores de serviços e terem o próprio negócio de vocês. Exatamente. Que tem o ônus e o bônus, né, Ana? É importante Sim. a gente falar disso. Sim. Porque muita gente acha assim, eu vou trabalhar menos a partir do momento que eu tiver meu próprio negócio. É ao contrário, não é isso? A gente trabalha mais. Eu sempre falo com o Thiago, eu falo assim, às vezes eu tenho saudade de trabalhar naquela clínica que eu sempre trabalhei. Sim. Acabei meu último paciente, a Tchau, obrigação que eu tinha era no máximo apagar a luz e ir embora. Pronto, a vida do empresário não é assim. Hoje não. Hoje a gente termina o nosso último paciente, a gente acaba ficando lá ou no consultório ou levando um pouquinho para casa também. Essas questões administrativas. Impostos, pagamento de funcionário. Contabilidade, gestão de pessoas, que é um desafio também. Qual é o equipamento que eu vou comprar? Eu vou comprar esse ou aquele? Vale a pena o investimento? Qual o retorno que a gente vai ter sobre esse investimento? Quando você trabalha para alguém, você chega lá, o equipamento já tá lá comprado. Tá lindo, você só vai usar. E se não tiver, a gente se adapta àquela realidade que é daquela outra pessoa, entendeu? Que na verdade são escolhas, né, Ana? Isso. Tudo bem se você quiser passar a sua vida inteira prestando serviço para alguém, tem mercado para isso. Sim. E tudo bem se você quiser se desafiar no mundo dos negócios, né? Que é desafiador, mas eu particularmente acho muito gostoso, apesar de todos os desafios. Eu tinha essa visão errada de que a partir do momento que eu tivesse meu próprio negócio, eu ia trabalhar menos. Hoje em dia, as férias, na verdade, são luxo pra gente, né? A gente tá sempre trabalhando. Depois de 15 anos de formado, esse ano de 2023 foi o primeiro ano que a gente teve férias. Pois é, imagina. Então, 15 anos depois da nossa formatura, foi o tempo que a gente tirou 10 dias de férias. E quem tá de fora não imagina, Não tô me gabando por falar isso, não. Mas, assim, é emocionante, é a realidade mesmo da coisa, entendeu? Eu imagino. E aí, vocês optaram por abrir o Grace, né? Conta pra gente como foi esse início de vocês com o Grace Memorial Hospital, que é um hospital que vai fazer 100 anos já de existência, de fundação, né, Ana? Lá na cidade de Wagner. E hoje vocês têm unidades em outras cidades da Chapada também. Então, conta como foi que surgiu essa coisa. Vocês estavam aqui em Feira de Santana atuando. Isso. Tudo bem. A carreira estava já, né, mais ou menos estabilizada, consolidada. E aí vocês, vamos nos aventurar na Chapada Diamantina. Como foi isso? O Grace Memorial Hospital é algo que já existe há 100 anos, né? Em 2025, o Grace Memorial completa 100 anos. Mas, desde a década de 90, é um prédio que estava fechado e nós encontramos esse prédio em ruínas. Sim. Ele fica na cidade de Wagner, faz parte do patrimônio histórico, né? Nacional, inclusive. Ele é um prédio tombado pelo IPAC. Ah, bacana. E faz parte da história da Bahia e da Chapada Diamantina em si. Sim. A cidade de Wagner ela foi construída em torno de um pilar, né, de 3 pilares, na verdade, que é educação, saúde e religião, através da missão presbiteriana americana. Sim. E a saúde ela foi construída em cima do prédio do Grace Memorial, né, que leva esse nome por conta da esposa do primeiro médico que atuou lá na região, que é o Dr. Wood, né, que é bem famoso lá. E aí, em 2017, 2018, a gente indo para lá, para a cidade natal de Tiago, que é Wagner. Tiago é de lá de Wagner. É de Wagner, nascido e criado em Wagner. A gente indo para lá visitar, a gente ia, abria o prédio lá do Grace, via aquele telhado caindo, aquelas paredes desmoronando. E já cogitava essa coisa de, vamos tentar revitalizar isso aqui? Eu acho que Tiago sempre teve dentro dele essa vontade. Sim. Né, de reviver aquilo, de restaurar. Porque, queira ou não, é a história da família dele que está ali. Sim. Né? A dona Violeta, a professora Violeta, ela foi uma das fundadoras dessa história lá de Wagner, que é a avó dele. Sim. Então, tem isso, né, na história da família. E ele, como médico que seguia os passos do avô, de Dr. Jonas, ele tinha essa vontade. E aí a gente sempre ia, visitava, olhava as coisas, muita coisa legal, que a gente ficava assim, nossa, Dr. Jonas fazia isso naquele tempo, como é que pode, entendeu? Sim. E aí, em 2019, Tiago falou assim, não, a gente vai tirar isso aí da mente, vamos começar. E aí, mesmo com aquele prédio todo, né, em ruínas, vamos dizer assim, a gente conseguiu dar uma pequena reforma, abriu um consultório daquele espaço todo que a gente tem no Grace. E aí, dia 31 de agosto de 2019, foi aberta a primeira agenda de oftalmologia na cidade de Wagner.
E aí, Thiago começou a atender. Eu não fui nesse primeiro dia, porque eu estava gestante, já finalzinho da gravidez de Pedro, do meu mais velho. E ele começou a atender no iniciozinho da manhã. E assim, foi a agenda o dia inteiro de paciente. Ele foi terminar de atender praticamente meia-noite. Vocês imaginavam que ia acontecer isso quando vocês abriram essa agenda para atender lá? Não imaginava que ia ter essa procura toda. A gente sabia que tinha uma demanda, é uma região carente de oftalmologista, né? Mas a gente não imaginava que ia ser isso tudo. Nesse primeiro momento, então, vocês começaram só com as consultas, mesmo atendimento ambulatorial. Exatamente. Em um consultório. Sim. E uma recepção bem modesta, né? Vamos dizer assim. E aí, ele começou a ir mensalmente, depois quinzenalmente, a partir das demandas que foram crescendo. E aí, eu também comecei a ir grávida, atendia um ou outro paciente, a gente abria um outro consultório para eu poder atender também. E aí, atendia um pouco menos, porque eu já estava de barrigão. E aí, a história começou assim. Sim. Né? A gente começou aos poucos, né? Não começou grande. Então, foi uma reforma de consultório em consultório, mudando uma coisinha de cada vez, até transformar no que é o Gracie hoje. Quando você começou, você imaginou que você iria morar lá? Não. E como foi esse processo? Você me parece uma mulher bem urbana, né? Sou. Antenada, gosta de moda, gosta, né? Enfim. E aí, como foi esse processo? Assim, quando foi que vocês tomaram a decisão? Olha, a gente precisa ir para lá. Nós morávamos em Feira. E aí, eu já tinha ganhado Pedro. Pedro estava com uns 3 ou 4 meses de nascido. Isso no mês... maio de 2020, mais ou menos. E aí, Thiago chegou para mim e falou assim, Ana, eu acho que Feira não dá mais pra gente. Foi época de pandemia, de Covid. Sim. Então, nós trabalhávamos para um outro prestador de oftalmologia aqui em Feira de Santana. E aí, oftalmo, como é uma área da medicina que não exige tanta urgência, né? Então, o hospital fechou. Acaba ficando como um serviço não essencial. Não essencial. Então, a gente acabou parando de trabalhar. Sim. Por nossa contra, né? Sem a nossa vontade. Sim. E aí, sem trabalhar, sem renda. Sim. E aí, nós enxergamos que lá em Wagner, que a gente abriu em 2019, existia uma demanda crescente. Sim. Em interior, por mais que a gente fale assim, era pandemia e tal, mas era algo mais fácil de se lidar do que numa cidade maior. Sim. E aí, nós migramos para lá. Ele falou, a gente vai para lá, nesse momento de pandemia, lá é o melhor momento, aqui não tem como a gente trabalhar, não tem como funcionar aqui. E aí, nós fomos de mala e cuia, como diz assim, e aí fomos morar. Quando vocês foram, Wagner. Você imaginou que você ia passar só a pandemia e ia voltar? Ou você já foi ciente? Não, a gente está indo para morar. Eu já fui ciente que a gente já ia para passar um tempo maior. E como foi sua adaptação? Você morava na capital, né? Saiu de Salvador, veio para Feira, que já é uma cidade de interior, grande, mas é uma cidade grande, que tem prestação de serviço de todas as áreas. Isso. E aí, de repente, você vai para o interior da Chapada Diamantina. Como foi essa sua adaptação nessa mudança? Foi um pouco difícil. Como você falou, eu sou uma pessoa mais urbana mesmo, né? Eu gosto dessa coisa do serviço fácil, do trânsito, do carro, de ter lugar para ir. Sim. E a gente foi para uma cidade pequenininha, né? Sim. Mas que nos abraçou de uma forma imensa, né? Então, eu digo assim que passar um período de puerpério e com filho pequeno não poderia ter lugar melhor do que lá. Ainda mais no momento que a gente estava vivendo, Exato. Né? Eu acho que esse êxodo da cidade para cidades maiores, né? Dos grandes centros urbanos para cidades menores, foi uma coisa que aconteceu muito na pandemia e que muitas pessoas optaram por isso. Vou passar essa temporada numa cidade menor, ou no sítio, ou na fazenda, e acabaram mudando completamente de estilo de vida. Passou a temporada sem fazer nada. Verdade. Né? Acaba fazendo alguma coisa e dessa alguma coisa evolui. Sim. E foi o que aconteceu com a gente. Sim. Nesse período de 2020, foi assim, eu acho que um dos momentos de maior crescimento do Gracie. Foi o momento que a gente estava lá diariamente, atendendo de domingo a domingo. Imagina. Então, inicialmente, a gente não fechava. Era domingo a domingo atendendo. E como foi que começaram as cirurgias lá no Gracie, Ana? A gente começou as cirurgias de modo pontual, pequeno, primeiro, né? A gente já tinha um centro cirúrgico montado, já desde a estrutura antiga que nós revitalizamos. Mas a grande chave da mudança foi quando nós conseguimos esse contrato junto à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Para vocês, não sei se vocês já sabem, mas assim, a Bahia
ficou aí na frente, né, do ranking aí dos estados que mais fizeram cirurgias eletivas pelo SUS. É um número muito bacana, né? E o Grace aqui na Chapada Diamantina foi uma das unidades de saúde que mais contribuíram para esses números. Vocês realizaram quantas cirurgias no ano passado, Ana? Acho que em torno de 4.000 cirurgias. Foi um número considerável. É. E o que é que a gente percebe, né? Antes, a população, ela acabava indo para esses centros urbanos maiores, né? Para essas cidades maiores, para recorrer a esse tipo de tratamento, de procedimento cirúrgico. E hoje não há mais necessidade disso, não é verdade, Ana? A oftalmologia é uma área da medicina que não é vista como não essencial, sim, né? Pela população em geral, mas que afeta muito a qualidade de vida. Totalmente. Seja da infância lá, do bebezinho que pode nascer com alguma doença, desde o paciente mais idoso que vai ter uma catarata ou um glaucoma que baixa a visão. Então, a gente atende toda essa faixa etária, do 0 ao 100, a gente costuma falar. Né? Então, apesar de ter essa ideia de que a oftalmologia é uma área não essencial, é uma parte da medicina que é muito importante para a qualidade de vida do paciente. Sim. Então, o paciente idoso que não enxerga direito é um paciente que vai ser mais propenso à queda, por exemplo, que vai desenvolver outros problemas. Então, a gente chega para oferecer uma especialidade na medicina que é difícil de encontrar numa cidade de interior, lá no meio da Chapada Diamantina. Né? Uma cidade pequenininha, mas que consegue, geograficamente está bem posicionada. Vocês têm próximo de Wagner muitas cidades, né? A gente está no meiozinho da Chapada Diamantina, então ali ao redor a gente consegue abraçar uma população imensa de várias cidades. Então, as cirurgias que vocês realizam hoje, grande parte é pelo SUS. Sim. Explica para as pessoas como é que funciona esse processo, né, de triagem para fazer essa cirurgia pelo SUS na região da Chapada. Pronto. Então, nós somos um hospital, uma clínica, né, de portas abertas. Para termos de organização, a gente acaba marcando algumas triagens, né, para poder selecionar esses pacientes que realmente precisam de cirurgia. Sim. Porque não basta só querer operar. Sim. O paciente tem que precisar, né, dessa cirurgia. E aí nós selecionamos esses pacientes através dessas triagens, com documentação básica, identidade, cartão do SUS e comprovante de endereço. Sim. E através da triagem ele passa por uma consulta, que a gente identifica aquele problema. E se for um problema de resolução cirúrgica, nós vamos oferecer esse tratamento para o paciente. Né? E aí nós marcamos uma data e esse paciente volta para a nossa unidade, que é de Wagner, que é onde nós oferecemos as cirurgias, que é onde a gente tem um centro cirúrgico super moderno montado, para esse paciente ser operado. Então, essas triagens são realizadas em várias cidades na região da Chapada. Sim. Né? E aí, havendo a necessidade do paciente, as próprias secretarias de saúde que encaminham esses pacientes para essas cirurgias na cidade de Wagner. Isso. Bacana. Então, não precisa mais o paciente viajar tantos quilômetros, né? Como precisaria sair da Chapada e vir à feira, ou a Salvador, por exemplo, para fazer esse tratamento, essa cirurgia. Essa parceria com a Secretaria de Saúde é muito importante, né, para a população, porque essa conversa inicialmente com a Secretaria de Saúde, que faz a seleção desses pacientes, que chama esses pacientes com os agentes de saúde para poder ir lá para fazer essa avaliação, que pode ser feita na unidade de Wagner, ou pode ser feita em qualquer outra unidade, né, que hoje a gente tem em Wagner, em Utinga, em Bonito, em Andaraí, em Mucugê. A gente tem 5 unidades do Grace funcionando. Mas mesmo não tendo essa unidade na cidade, a gente faz esse atendimento itinerante, né? A gente seleciona esses pacientes em loco naquela cidade que ele mora e aí, precisando da cirurgia, ele vem com o transporte oferecido pela Secretaria de Saúde para que ele que tenha o problema resolvido. Que bacana, né? Isso tudo no coração da Chapada, com o que há de mais moderno, né? Em centro cirúrgico, no segmento de vocês. Tudo bem, bem fácil, viu, gente? Hoje, na Chapada Diamantina, não precisa mais sair, se deslocar tão longe para conseguir ter esse tipo de tratamento. Ana, além desse processo todo, né, de triagem, de cirurgia, tem essas cirurgias especificamente que são realizadas no Grace. São para que especialidades? Para que tipo de problema, na verdade, essas cirurgias são destinadas? Hoje, as cirurgias oftalmológicas no Grace, a gente destina principalmente para cirurgias pequenas cirurgias que nós chamamos de calásio, esses pequenos tumores localizados em pálpebra, o pterígio
Que é a tradicional carne no olho, prevalente, principalmente lá, né, que a gente tem muita incidência solar, um ambiente muito seco, que é essa carne no olho. Sim. Catarata, que é o carro-chefe. Sim. Né? Então, nós temos também cirurgias destinadas a pacientes com glaucoma, que são aqueles pacientes refratários, né, ao tratamento clínico com colírio, chegando até a cirurgia de retina. Bacana. Né? Fora os outros tratamentos, a laser, que a gente faz a capsulotomia, que é a famosa limpeza da lente de catarata. Que não basta apenas fazer a cirurgia de catarata, é importante falar sobre isso, né? Exato. Grande parte dos pacientes, quando operam a catarata, 3, 4, 6 meses depois, vão precisar fazer essa limpeza da lente, que é chamada tecnicamente de capsulotomia, que restaura essa visão, né? Melhora essa visão depois da cirurgia de catarata. E tem também o tratamento a laser do glaucoma, né? Que não é só cirurgia, a gente pode fazer um tratamento a laser também. Você falou que hoje uma das poucas áreas da medicina que atende do 0 aos 100 anos é a oftalmo, né? A partir de quanto tempo de nascido é recomendado que o paciente ele já tenha essa primeira consulta com o oftalmologista? A partir de 1 semana de vida. E o que é que faz com esse paciente com 1 semana de vida? Como é que analisa, né, a visão Como é que vai falar, né? Tá melhor. Porque a gente está acostumado com aquele exame padrão para você ver se você precisa de um óculos ou alguma coisa, mas o que é que se analisa nesse paciente recém-nascido? Sim. Então, a partir do 7º dia de vida, o paciente, esse bebê, ele já deve ser submetido ao chamado teste do olhinho. Sim. Que, idealmente, deve ser feito até os 60 dias de vida. Claro que, passou dos 60 dias, a gente ainda faz, não é por uma questão de precaução mesmo, mas, idealmente, até os 60 dias de vida. E a gente vai observar, basicamente, a anatomia desse olho. Então, se esse olho nasceu bem formado, pálpebras bem formadas, córnea, cristalino, se esse paciente nasceu com catarata, que é uma das causas de catarata, existe a catarata essa possibilidade congênita, sim, do paciente já nascer com catarata. Glaucoma congênito, cicatrizes na retina. Então, por exemplo, uma mãe que não teve um acompanhamento pré-natal adequado, ou que mesmo que teve um processo infeccioso por rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, que é muito prevalente no nosso meio. Durante a gestação, esses micro-organismos, eles podem passar da placenta para o bebê, para a circulação do bebê, e isso afetar todo o organismo do bebê. E falando mais especificamente da oftalmologia, os olhos, né? Então, a gente pode ter cicatrizes e inflamações oculares desde o nascimento mesmo. Então, essa análise inicial é importante para que tenha uma conduta médica adequada, né? E precoce. Para que esse paciente recupere, né, a qualidade de visão o quanto antes, né? E não falando ainda aí da questão dos tumores, né? Sim, a gente viu recentemente na mídia há pouco tempo falando sobre a filhinha do Thiago Life e tal. E reforçando a importância de se fazer consultas, né, de rotina para as crianças. Eles fizeram a campanha de olho nos olhinhos. Que bacana, isso é bem interessante. E aí, depois desse teste do olhinho, que é feito idealmente até os 60 dias de vida, a gente pede para que esse paciente seja acompanhado, esse bebê seja acompanhado a cada 1 ano. Sim. Por quê? Porque a gente nunca pode esperar que um bebê ou uma criança se queixe de um problema oftalmológico. Ele não vai saber que aquilo que ele enxerga é normal ou não. Sim. Aquilo para ele é o dele. Porque é normal as pessoas encaminharem a um médico oftalmo quando já está na escola, que um educador percebe algum tipo de dificuldade. Então, é super importante que esse acompanhamento seja antes, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor para o paciente. Então, a partir de que nasceu, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, todos os anos essa criança ela necessita de uma avaliação. A gente espera não encontrar nada, sempre, mas né? Quando encontra, a gente tem que fazer uma intervenção precoce. Bacana. Ana, qual é a sensação? A gente já está finalizando aqui o nosso bate-papo, então assim, eu imagino que a profissão de vocês é muito gratificante, né? Porque você devolve a visão, né? Já dizia o poeta que os olhos são a janela da alma. Então assim, eu imagino que receber o feedback de um paciente de que recuperou a visão, que voltou a enxergar melhor após uma cirurgia de catarata ou qualquer coisa, seja muito gratificante. Como é que você se sente quando você se encontra com um paciente que te dá um feedback desse? Assim? Graças a Deus, essa é a nossa rotina, Lai. Que bacana. Todas as vezes que nós temos cirurgia, que nós vamos fazer, principalmente as revisões, né? A gente cansa de ver lá o paciente chegar antes da cirurgia
de mão dada com um acompanhante. Amparado por alguém. Ou então vai para o braço de um colaborador nosso até a mesa de cirurgia. Então, esse paciente ele tem esse ganho, né? Essa felicidade de conseguir fazer tudo com autonomia. Bacana. É muito maravilhoso. A sensação, ouvir, né? O paciente senta ali na cadeira e fala, doutora, eu não sabia que eu não enxergava bem. Imagine. Eu achava que eu enxergava. Quando a senhora me indicou a cirurgia, eu fiquei meio assim, porque pra mim eu tava enxergando normal. E as pessoas têm um pouco de medo, né, Ana? Existem muitos mitos. Então, pra gente finalizar esse bate-papo nosso, dá um recado pro pessoal que tá em casa, que tá com medo aí de procurar um oftalmologista pra fazer ter o diagnóstico, obviamente, primeiro. Sim. E, se necessário, fazer uma cirurgia. Tranquiliza aí esse pessoal. Quando você vai fazer uma consulta, a gente imagina que você procura um profissional que exerce uma certa influência e tem uma certa autoridade no assunto, né? Então, eu imagino que nós precisamos confiar no que esse profissional diz. Uhum. E quando o paciente ele tem uma catarata, por exemplo, e que a gente indica uma cirurgia, é porque realmente precisa. Então, atualmente, a cirurgia de catarata ela é indicada de uma forma mais precoce mesmo, porque a técnica cirúrgica utilizada hoje, ela beneficia muito mais os pacientes com uma catarata mais precoce do que aquele paciente que está com catarata imensa. Por quê? O tempo cirúrgico é menor, a recuperação cirúrgica é muito melhor, o tempo de recuperação visual também é muito menor. Então, é muito melhor a gente operar uma catarata mais precoce do que uma catarata mais antiga. Uhum. Então, é aquele paciente que chega pra gente falando, mas doutora, como é que eu vou operar uma catarata se eu ainda estou enxergando? Sim. Né? E aí, que eu bato muito na tecla. Existe uma diferença entre quantidade de visão e qualidade de visão. Então, você pode enxergar o que a gente coloca lá na letrinha, o 100%, vamos dizer assim. Mas a qualidade que você enxerga no seu dia a dia não é a mesma. E é isso que a gente quer mostrar e devolver ao paciente. É qualidade visual. Porque aquela quantidade que ele tem hoje vai diminuir com o tempo. Sim. E pior ainda na qualidade. Né? Então, aquele paciente que veio para mim enxergando 100% lá das letrinhas que eu coloco, mas que eu sei que está com uma qualidade ruim, quando volta no pós-operatório, principalmente dos 30 dias, fala assim, nossa, que diferença. Eu não sabia que a parede da minha casa era branca. Imagina. Eu achava que era um amarelado, que a parede estava encardida e não tá. É uma parede que é branca, sabe? Então, é isso que nos motiva, que nos alegra. E é uma cirurgia rápida e de recuperação também rápida, Ana? É uma cirurgia rápida, extremamente segura. A gente não fala hoje em uma cirurgia simples, porque o simples, ele leva muito para uma questão assim de banalização, né? Então, é uma cirurgia que depende de um equipamento de última geração, de um cirurgião super bem formado e de uma qualidade de atendimento. E então, isso tudo vocês têm lá no Grace, graças a Deus. Com muita luta a gente conseguiu. Então, ela não é simples, mas é uma cirurgia que é super segura. Ok. Né? Então, a taxa de complicação é de 0,001%, né? E só não tem complicação quem não faz. Você falou sobre a importância de se operar cada vez mais cedo, né? Por conta da complexidade, à medida que o caso vai ficando mais complexo, a cirurgia, obviamente, também vai tendo uma complexidade maior. O mesmo vale para o diagnóstico de glaucoma? Sim. Quanto antes o paciente for diagnosticado. Exatamente. Porque, diferentemente da catarata, a catarata ela tem cura, né? Porque a gente opera, curou, tirou a catarata. O glaucoma, ele não tem cura, o glaucoma, ele tem só controle. Então quanto antes for controlado, antes a gente diagnostica, antes a gente controla e menos perda de visão esse paciente vai ter. Então, aquele paciente que senta lá na mesa, que eu examino o fundo de olho, que eu suspeito que ficou com a pulguinha atrás da orelha, é aquele ali que eu tenho que investir o maior tempo de pedir exames, de investigar e de acompanhar. Aquele paciente que eu já tenho um glaucoma definido, diagnosticado, avançado, eu vou fazer com que aquilo não avance mais. Mas eu já sei que houve uma perda visual importante ali. Então, é no paciente que está no iniciozinho, que eu ainda não sei nem se é ainda, que eu vou ter que precisar de alguns exames complementares. É ali que eu tenho que investir o meu maior tempo. Então, disso tudo que a gente conversou, a conclusão aqui que eu chego é, independente da idade, bebê, recém-nascido, adulto, idoso, o diagnóstico precoce é muito importante. E não esperar ter sintoma. Isso é bacana. Então, qual a recomendação hoje para um adulto saudável, sem importar nenhum tipo de comorbidade,
para se consultar com oftalmo? Exame oftalmológico uma vez por ano. Se tiver comorbidades? Se tiver comorbidade, a depender da comorbidade, a cada 4 ou a cada 6 meses. Então, a cartilha é essa aí pra gente ter um diagnóstico precoce. É anual, se você já tem um glaucoma, no mínimo a cada 6 meses. Se não tiver bem controlado, a cada 3 ou 4 meses. Os pacientes diabéticos também e hipertensos, eles têm que ter muito cuidado, porque são doenças sistêmicas que refletem diretamente na nossa visão. E pouco se fala sobre isso, pouco né? se fala sobre isso. É importante. E Diabetes eu até escuto falar um pouco, mas hipertensão, por exemplo, pra mim é uma novidade. Sabe outra coisa também que afeta muito a visão dos pacientes? As doenças reumatológicas. Pacientes com lúpus, artrite reumatoide, que é muito prevalente na nossa realidade. E muitas vezes o paciente não sabe, não é bem orientado. E aí lá na consulta oftalmológica a gente pesca isso e aí vai atrás do problema. Bacana. Para finalizar, quais são os planos da doutora Ana Isaura, do Grace, para esse ano de 2024? Acho que o plano é manter o que está dando certo. Sim. E seguir melhorando. Sempre, questão né? Esse ano de 2024 é o ano que nós enxergamos de manutenção do que está bom. Sim. E de progresso. E Que de bom. melhora. Que bom. Então, Avante. vamos lá. Muito sucesso para vocês em 2024. Obrigada, doutora Ana, por ter vindo, Obrigada, por aceitar Lai. o nosso convite. E é isso, gente. Para mais informações a respeito da doutora Ana, do Grace Memorial Hospital, a gente vai deixar aqui as redes sociais. E aí é só vocês entrarem em contato. O pessoal da Chapada, aproveita, viu? Vocês estão com a mina de ouro aí nas mãos de vocês. Obrigada, gente. Até o próximo Ringe Talks.